Bom dia, nós estamos estudando essa coletânea dos 10 dias de oração. Primeiro Deus, o nome da revista, e o tema desse ano é Rumo ao Lar. E que Deus esteja nos preparando de fato para irmos para o lar, retornar às mansões celestiais, o lar ao lado do nosso Deus. Ele disse que quando ele iria preparar moradas e quando tudo tivesse preparado, ele retornaria. E nós estamos aguardando a breve volta do nosso Senhor. O dia de hoje, a revista vem trazendo o seguinte tema: Vencendo em Cristo. E aí diz aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, diz assim: Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Então, todo aquele que vencer essa luta diária e constante que nós temos, que é uma guerra de fato que existe espiritual, onde dois comandantes estão ali lutando pela nossa mente, pela nossa adoração. O inimigo, ele não tem nenhum direito e nenhuma autonomia sobre nós, se nós não permitirmos. Porém, ele é persistente, insistente e ele não desiste facilmente. Mas temos Jesus, o nosso guerreiro, que luta por nós constantemente, que nos busca. E a ele cabe apenas a nós abrir o coração. Ele diz: Eis que estou à porta e bato. E todo aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, aqui no capítulo 3, versículo 21, diz que Jesus diz: Eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, e todo aquele que vencer também sentará comigo no meu trono. Então nós estamos aguardando este momento maravilhoso, que será um dia assim inesquecível nas nossas vidas, quando nós virmos nosso Deus abrindo ali as nuvens do céu e descendo, como diz a palavra, com muito poder e muita glória para nos buscar. Será um dia magnífico. Aqui na revista conta a história de uma professora chamada Elisa. Ela era uma professora numa escola pública e um certo dia ela foi golpeada por um aluno com uma barra de madeira. E ela sofreu danos na coluna cervical e ela nunca mais pôde dar aula. Em meio a essa dolorosa recuperação, ela percebeu que suas dores iam além das dores físicas, né? Suas emoções e sua esperança também haviam sido atingidas. E ela então resolve voltar-se para Cristo. E pelas promessas que Deus havia feito, né, e a companhia que Jesus agora ela passa a sentir esta companhia de Jesus. Ela tem um relacionamento melhor com Deus, vital, né? Primeiro ela passa por um processo de depressão, mas depois ela se volta para Cristo e aí ela começa a despertar, né? E ver que as esperanças, que as promessas feitas por Cristo poderiam fazer muito mais do que aquele momento que ela estava passando. Então, ela tomada por esta emoção, ela escreve um hino. O nome do hino é Mais de Cristo eu quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão. Oh, quão bom será aquele dia em que nós poderemos dizer que nós estaremos com o nosso Deus e que nós já temos um caráter parecido com o caráter de Deus, né? Mais amor, mais compaixão, mais mansidão, no mundo onde existe tanta violência, quão bom será este momento, né? Então, ela gravou este hino e esse hino ele faz parte da coletânea da Igreja Adventista. Esse desejo por mais de Cristo é o que a Bíblia chama de santificação. A santificação é o momento em que a gente está dia a dia, né, buscando estar na presença de Deus, estar com Cristo, andar com Ele. Isso é um processo diário e constante chamado de santificação.
O apóstolo João é um bom exemplo deste processo. Na vida do discípulo João é exemplificada a verdadeira santificação. O texto aqui diz que durante os anos que conviveu com Cristo, ele foi advertido muitas vezes pelo Salvador e aceitou essas repreensões. Olha quão bom é a pessoa ser humilde, né? Nós vivemos num mundo em que nós estamos moldados para sermos agressivos, sermos violentos, né? E cabe a nós refrear isso, né? Juntamente com o Espírito Santo que está conosco todos os dias. Mas João, ele era um discípulo do Senhor. E ele, conforme a gente já estudou, ele tinha os seus problemas, né? De caráter, de personalidade, mas ele estava ali ao lado de Cristo, querendo ser transformado dia a dia. E conforme as repreensões e advertência que Jesus dava a ele não dizia, eu vou sair da igreja, vou me mudar dessa igreja, ou vou largar esse Jesus. Não, ele aceitava as repreensões. E à medida que o caráter do ser divino, que era Cristo, era manifesto, João via as próprias deficiências e esta relação o tornou humilde. Então, conforme o convívio ali com Jesus, ele foi se tornando cada vez mais humilde, né? Uma pessoa com o caráter sendo moldado. Dia a dia, em contraste com o seu próprio temperamento violento, ele observava a ternura e a longanimidade de Jesus e ouvia suas lições de humildade e paciência. Diariamente, seu coração era atraído para Cristo, até que perdeu de vista o próprio eu e o amor pelo Mestre, né? Fez ele ser transformado. O poder e a ternura, a majestade e a brandura, o vigor e a paciência que ele via na vida diária do Filho de Deus o enchia de admiração. Ó, quão bom a gente vê as pessoas que são exemplos e que a gente fala, olha, eu preciso ser pelo menos igual a essa pessoa, ser transformado. Mas o nosso maior exemplo, modelo é Cristo. E quão bom é que nós possamos buscar ter um caráter mais parecido com o caráter do Senhor. Ele submeteu seu espírito ambicioso e vingativo ao poder moderador de Cristo e o divino amor transformou seu caráter. Quão maravilhoso é, quão bom é ser transformado pelo Senhor. A Bíblia, ela é um livro que nos traz muita experiência e por essas experiências, muitas pessoas ao ouvir a palavra do Senhor são transformadas. A palavra do Senhor, ela é calma, paciente, é algo transformador, né? E quando a gente se deixa ser moldado por Jesus, a gente é realmente transformado. A santificação não é um sentimentalismo, a santificação bíblica não consiste em emoções fortes. É nisso que muitos são levados ao erro. Fazem dos sentimentos seu critério. Quando se sente realizado ou feliz, julgam-se santificados. A santificação, ela não vem através de emoções. A santificação é um processo constante e diário, né? E um relacionamento com Jesus. A vida cristã, o cristianismo, ele é uma relação de raciocínio, é uma relação de reflexão. Se você estiver envolvido apenas em emoções, a emoção ela passa, ela é passageira. Passou aquele momento, passou, acabou. Então a emoção ela deve ser a santificação ela deve ser racional, algo que você trabalha, é um processo, né? Ali. Quando sentimos sentimentos de felicidade ou a ausência de alegria, não são provas de que a pessoa esteja ou não santificada. Não existe algo como santificação instantânea. Né? A santificação, como eu já disse várias vezes, é um processo. A verdadeira santificação é obra diária, contínua, enquanto dura a vida. Aqueles que estão batalhando contra as tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando a santificação do coração e da vida, não fazem uma orgulhosa proclamação de santificação.
A pessoa que está buscando e vivendo a santificação, ela não fica batendo no peito, eu sou santa, eu sou perfeita, eu não peco. Jamais, pelo contrário. Ó, quão falho e pecador sou eu, diz Paulo. Corrupto e falho é o coração do homem, ele disse, né? Aquilo que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu não quero, isso é o que eu faço. Então, como eu disse, a santificação é um processo, e se a gente buscar dia a dia, a gente consegue, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque por nós nada podemos fazer. Tudo vem de Deus. E o Senhor Jesus, quando subiu, ele disse: Eu vou para o Pai, mas vos enviarei um consolador, aquele que vos convencerá. Olha só o que o Espírito Santo ia nos convencer: da verdade, da justiça e do juízo. Então, ele iria nos convencer que somos pecadores, que haverá um dia de juízo, um acerto de conta, né? Então, da verdade, da justiça e do juízo. E da justiça de Deus, que esse julgamento será justo. Todos nós, naquele dia, diante do trono branco, diremos: verdadeiramente o Senhor é justo, porque veremos toda a nossa vida passar diante da nossa mente e veremos que nós, de fato, por muitas vezes o Senhor nos ofereceu o perdão e nós não aceitamos. Então, que possamos estar buscando cada vez mais a santificação. A necessidade da renúncia. Para que possamos receber auxílio de Cristo, devemos compreender nossa necessidade. Precisamos conhecer a nós mesmos verdadeiramente. Unicamente aquele que se conhece como pecador poderá ser salvo por Cristo. Então, temos que reconhecer primeiramente que somos pecadores. Somente ao vermos nosso total desamparo e renunciarmos a toda confiança própria, poderemos nos apegar ao poder divino. Então, quando a gente se afasta do mundo, que a gente para e fala: eu de fato sou um pecador e necessito de Cristo em minha vida, aí a gente de fato terá a oportunidade de ser transformado por Jesus. Enquanto aqueles que confiam em si mesmos e se baseiam na perfeição do seu próprio caráter perdem o falso manto da justiça quando submetido a tempestades e provas. Então, esses que ficam gritando, batendo no peito: eu sou santo, eu sou santificado, eu sou bom, eu sou cara, eu não peco, eu sou... Diante da primeira prova, cai. Os verdadeiros justos têm de fato... Os verdadeiros justos que de fato amam e temem a Deus cobrem-se do manto da justiça de Cristo. Ou seja, eu não sou perfeita, eu sou um ser humano falho e pecador, mas a justiça de Cristo me cobre e o Senhor me transforma dia a dia. Renúncia própria, sacrifício pessoal, benevolência, bondade, amor, paciência, longanimidade e confiança cristã são os frutos diários produzidos por aqueles que estão verdadeiramente conectados com Deus. Então, se você vê uma pessoa que maltrata os outros, que briga, que xinga, que fala palavrão, que está apegada às coisas do mundo, ao dinheiro, que não produz esses frutos, né, da bondade, do amor, da confiança em Cristo, que tem um relacionamento conturbado na família, não porque a família é conturbada, mas porque aquela pessoa, muitas das vezes, ela não tem condição, ela diz que é um cristão, mas de fato ela não tem condição nenhuma, aparência nenhuma de um cristão, não vive o cristianismo, não busca a santificação diária. Que Deus possa estar cuidando da sua vida e da minha vida, que possamos de fato estar nos santificando e buscando todos os dias a companhia do Senhor em nossas vidas. Que Deus lhes dê um bom dia. Hoje é sexta-feira, dia da preparação, o dia em que o Senhor deixou para que pudéssemos nos organizar para guardar o dia de sábado, o dia do qual Ele deixou. Lá em Êxodo 20, versículo 11, lá Ele deixou escrito para que pudéssemos guardar o seu dia e honrá-lo, porque Ele é o Deus Criador do universo
E ali está dizendo quem é o Deus que pede que guardamos os seus mandamentos. Que Deus abençoe.